Olá, turma! Então, vamos para a nossa aula 2? Então, gente, nessa nossa aula, nós vamos rever um pouquinho, um resuminho sobre a literatura pré-modernista, que é o que a gente está trabalhando, né, até agora. Então, gente, foi a literatura, né, que foi produzida, foi elaborada em fins do século XIX, na década de 1920, e era uma mistura de tendências artísticas, por isso que muitas pessoas acabam não colocando como uma corrente literária, como uma escola literária, por causa dessa diferenciação. Cada autor tinha características específicas, né? Então, estávamos vindo de uma estética bastante tradicional, onde reinava o realismo, o naturalismo, o parnasianismo e o simbolismo. Então, essa nova corrente que começou a surgir era uma renovação, né? Que não chega a ser uma escola literária. Uma renovação por quê? Porque ela procurava representar aspectos da vida social brasileira, né? Então, nós tínhamos esses aspectos. Primeiro, a visão sobre a realidade, né? Essa realidade sempre voltada para o fato do Brasil ser uma nação atrasada e pobre, né? Que era bem diferente lá do romantismo. Retrato dos tipos humanos marginalizados, né? Então ele acabou incluindo os personagens como o caboclo, o sertanejo, o mulato, o suburbano, o pequeno funcionário público, né? Que até então não tinham sido privilegiados na literatura. E também fala do regionalismo, né? Mostrando algumas regiões brasileiras e os problemas que elas tinham. Nesse contexto, nós temos autores e obras principais, então o Euclides da Cunha, o Monteiro Lobato, o Lima Barreto e o Augusto dos Anjos. Então, gente, o Euclides da Cunha, né, já falamos muito sobre ele, né, ele escreveu a obra Os Sertões, que foi uma obra bastante inovadora para a época. Ele dividiu a obra em 3 partes, a terra, o homem e a luta. Cada parte é retratada para mostrar às pessoas como que eram, né? No caso, o sertanejo, né? Como era essas condições de vida que ele tinha, como era essa terra, a parte geológica, a parte geográfica, a parte da antropológica também, e a luta em si, que é o conflito. Vimos também sobre Monteiro Lobato, né, que ele é reconhecido por sua literatura infantil, mas que trabalhou também com essa parte do pré-modernismo. Então ele escreveu algumas obras, dentre elas Urupês, Cidades Mortas e A Negrinha, que eram contos. E nessa obra Urupês, né, a gente tem a figura do sertanejo, não, do caboclo, né, e o caboclo mostrando como se fosse um exemplo de atraso social que o Brasil vivia naquela época. O Lima Barreto, ele escreveu a obra Triste Fim de Policarpo Quaresma e também Recordações do Escrivão Isaías Caminha, mas a qual ficou mais famosa foi Triste Fim de Policarpo Quaresma, que ele demonstra nessa obra uma característica, por exemplo, de não acreditar na República, né? Retoma temas como preconceito racial, a corrupção, a burocracia, as falsidades nas relações interpessoais. Aí, o Augusto dos Anjos, que é o único representante de poema que a gente tem do pré-modernismo, né? Ele escreveu só uma obra, que é a obra Eu. Na obra ele tinha o rigor formal, o vocabulário dele era bastante ligado ao cientificismo, ele tinha uma visão bem pessimista da realidade. E também os poemas com imagens, né, que transitam entre o racional e o irracional, eles explicitam os fenômenos existenciais do eu, que sempre vai estar em crise, tá? Então esses foram os autores e a época que a gente trabalhou. Nós temos no caderno de atividades a questão número 1, que vocês têm uma imagem, né? Então, essa imagem foi uma pintura do Cândido Portinari e depois nós temos algumas questões ali referentes a ela. Então, na letra A, qual é a cena retratada pela tela? Gente, muito fácil. Homens e mulheres trabalhando em uma colheita de café. Isso é um fato. Aí nós temos a pergunta seguinte: que momento histórico nacional é evidenciado pela tela? O que nós temos?
nós temos um momento bastante importante da nossa história, né, que foi o que? A vinda dos imigrantes europeus para o Brasil, quando eles acabaram substituindo a mão de obra escrava que tinha sido libertada recentemente. Então, ele evidencia também a política econômica do café, cafeeira aqui no Brasil. Aí no 2, cite 2 acontecimentos historicamente relevantes ocorridos entre o fim do século XIX e a década de 1920. Gente, já falamos bastante sobre isso. Foi a consolidação da República Velha e a Guerra de Canudos, né, que foi inclusive retratada pelo Euclides da Cunha na obra Os Sertões, tá? Na número 3, sobre a sociedade brasileira do fim do século XIX até a década de 1920, verdadeiro ou falso? Primeiro, letra A. A classe dominante era representada pelos cafeicultores e pelos pecuaristas. Isso a gente sabe que é verdadeiro, porque eles faziam a economia girar naquela época. Aí nós temos, foi marcada pela chegada dos imigrantes europeus. Sim, inclusive aqui, né, na imagem a gente consegue perceber isso. C. O negro recém-libertado conquistou seu espaço na sociedade da época. Falso, porque o negro não teve apoio, não teve nada, então ele ficou à mercê da sociedade, então é falso. Declínio da cultura açucareira, né? O declínio por causa da falta de mão de obra e tudo mais, as indústrias acabavam chegando, então eles acabaram declinando essa parte da cultura açucareira, então é verdadeiro. E surgimento do proletariado também é verdadeiro, tá? Na questão 4, nós temos ali para vocês identificarem cada autor. Se vocês prestaram atenção nas aulas, essa questão vai ser bem tranquila, vocês vão conseguir. Então vejam lá, gente, na primeira. Monteiro Lobato, Lima Barreto, Euclides da Cunha e Augusto dos Anjos. O autor acreditava que a literatura é um meio de estimular o leitor a refletir e lutar pelo reconhecimento de seus direitos. Abordou a questão racial, denunciou a hipocrisia, as falsas aparências, a associação do dinheiro e ao prestígio, criticou também a burocracia, que considerava inútil e medíocre. Gente, essa tá super fácil. Quem é esse autor? É o Lima Barreto, com a obra Triste Fim de Policarpo Quaresma, né? Ele queria fazer isso, ele queria que o leitor refletisse sobre tudo o que estava acontecendo. Apresentou em sua obra mais importante a Descrição Geofísica. A única pessoa que fez isso, né, com destaque para a região Nordeste, representando o homem. Além disso, relatou o conflito de Canudos. Quem, gente? Facílima, Euclides da Cunha, na sua obra Os Sertões. Os temas preferidos desse poeta. Quem que foi o único poeta que trabalhou dentro do pré-modernismo? Foi o Augusto dos Anjos. Denunciou o descaso oficial com a agricultura nacional, além de queimadas e danos ambientais. Criou personagens como Jeca Tatu, que simbolizavam o atraso e a miséria nacional. Foi o Monteiro Lobato, né, e sua obra Urupês. Gente, na questão 5, vocês têm lá, ó, sobre o pré-modernismo, é incorreto. Grifem essa palavra incorreto para vocês não se perderem na hora da resolução. Então vamos ver a primeira. Representa um período de transição entre as estéticas tradicionais da segunda metade do século XIX e o modernismo. Essa é certa, né? Essa daqui é certa porque foi exatamente isso que foi feito. O aspecto do pré-modernismo, que situa a literatura produzida nesse período como um prenúncio da literatura modernista, é interesse pela realidade brasileira. Também está correto, porque ele quer mostrar como era essa realidade. Apresenta traços conservadores, representados pela permanência de elementos naturalistas e parnasianos, e também traços renovadores, como a preocupação social. Também está correto. Então, a linguagem é utilizada de uma maneira, mas o enfoque que eles dão é outro. Consolidou o projeto literário que tinha como objetivo culto à forma. Meu Deus, gente, que erro feio, né? Culto à forma. Quem que era a única escola literária que trabalhava culto à forma? Parnasianismo. Entre os representantes estão Graça Aranha, Simões Lopes Neto e Monteiro Lobato. Então, também está verdadeiro. Então, a resposta é a letra D.
Na 6, nós temos uma questão do Enem ali, né, para a gente resolver. O texto é Psicologia de um Vencido, que é do Augusto dos Anjos. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro da escuridão e recutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia, que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra. Anda a espreitar meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos, na frialdade e ignorância da terra. Nossa, que texto, hein, gente? Bem puxadinho, né? Então ele diz assim: a poesia de Augusto dos Anjos revela aspectos de uma literatura de transição, designada como pré-modernista. Com relação à poética e à abordagem temática presentes no soneto, identificam-se com marcas dessa literatura de transição como. Então, é para marcar a questão que fala sobre essa literatura de transição. Então, ele começa assim: forma de soneto. Aqui já está errado, porque os sonetos são 2 quartetos e 2 tercetos. Então, aqui nós temos um dístico, né, que é um verso com uma estrofe com dois versos, dístico. Então tá errado, né? O empenho do eu lírico pelo resgate da poesia simbolista, né? Então ele não fez esse resgate, na verdade, né? Ele criou uma literatura diferenciada, tinha algumas características simbolistas, mas ele não quis retomar essa poesia simbolista. Então a B tá errada também. C. A seleção lexical emprestada do cientificismo, como seleno, carbono e amoníaco, epigênese, né, resistiu à visão naturalista do homem. Então, a gente sabe que no naturalismo, o que acontecia? Eles trabalhavam com o cientificismo, sim, então também está errado. Letra D. A manutenção de elementos formais vinculados à estética do parnasianismo e do simbolismo, dimensionada pela inovação e expressividade poética e o desconcerto existencial. Essa questão está correta, porque, como eu disse para vocês quando a gente trabalhou com Augusto dos Anjos, muitos críticos literários não sabiam nem em que escola colocá-lo, porque ele tem características do parnasianismo, do simbolismo, do pré-modernismo, né? E a característica própria dele. Então, a letra D é a letra correta. Aqui na ele fala ênfase no processo de construção de uma poesia descritiva, ao mesmo tempo filosófica, né? Então, não é essa a questão. Na questão 8, ou melhor, 7, nós temos ali: o pré-modernismo foi um período de transição entre a literatura do século XIX e o movimento modernista, que durou de 1902 a 1922. Quanto à literatura produzida nesse período, assinale a alternativa que não apresenta características dessa época, então tem que marcar a questão errada. A. Os autores apresentaram conteúdo inovador quanto ao conteúdo e conservador quanto à forma, uma vez que estavam presos ao modo da escrita tradicional. Então, essa questão, gente, está correta, porque foi exatamente isso que eles fizeram, né? Eles queriam o quê? Eles queriam não fugir tanto disso, porque as pessoas estavam acostumadas, né? Então, eles queriam ir aos pouquinhos mudando ali a mentalidade, até porque a mudança total vai acontecer quando começar o modernismo. Os primeiros anos foram classificados como fase de destruição, pois era necessário romper. Aqui tá erradíssimo, gente. Isso aqui nós vamos ver no modernismo. No modernismo, a primeira geração foi isso, então não é o pré-modernismo isso. Na C ele diz: as obras trazem pela primeira vez personagens até então marginalizados, como sertanejo, tipos provenientes dos subúrbios, né? Essa questão é certa, né? Então ele faz isso, ele muda a visão em relação aos personagens. Os principais autores foram Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, Augusto dos Anjos e Lima Barreto. Tá certinho? E a questão 8, né, que a gente vai ver agora. Leia as seguintes afirmações sobre o pré-modernismo brasileiro e depois assinale a alternativa correta. Então, vamos ver o que está certo e o que está errado nessa questão. Então, gente, pode-se chamar
de pré-modernista aquilo que se produziu na literatura antes da Semana de Arte Moderna, o que problematiza a nossa realidade social e cultural. Isso é verdadeiro, tá? Certinho. A descrição minuciosa que Euclides da Cunha faz do homem, da terra e da luta situa os sertões ao mesmo tempo nos planos científico e histórico. Também tá certo, a gente viu isso lá quando a gente estudou a obra. Foi um momento de ruptura, verdadeiro, que apesar de ainda não estar de acordo com o ideário de 1922, criticava o Brasil arcaico e rompia com a República Velha, desenvolvendo a problemática da situação vigente. Também tá certo, então a letra certa é a letra E. E a questão 9, né? Além de escrever para crianças, Monteiro Lobato dedicou-se à literatura em geral. A respeito do autor não é possível afirmar. Seria, gente, mesmo a letra A que está errada. Por quê? Porque ele diz ali, ó, deve ser reconhecido como um verdadeiro modernista. Ele não foi um verdadeiro modernista. Inclusive, ele criticou os modernistas quando ele escreveu, né, logo na Semana da Arte Moderna, um artigo falando sobre os modernistas, né, que eles não tinham noção do que eles estavam fazendo, né, e tal. Então ele era, como que era o nome? Paranoia ou mistificação, o nome do artigo que ele escreveu. Então, essa tá errada. Ó. Rompeu com as formas do passado, se dedicou a representar a realidade social brasileira como ela era de fato. Assim, gente, ele não foi, vamos dizer assim, totalmente contra, né? Ele, na verdade, ele queria mudança, mas ele não queria se desvincular daquilo que ele tinha como chamado de tradicional, né? Então, a gente sempre vai pensar nele dessa maneira, certo? Então, pessoal, nós vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham compreendido aí as questões. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar. E na próxima aula a gente vai falar mais um pouquinho ainda para encerrar essa parte do pré-modernismo, ok? Então, um abraço para todos, fiquem com Deus, um bom fim de semana e até semana que vem.